Olá, bom dia meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma honra, um privilégio poder estar aqui e te convidar a uma reflexão, te convidar a um momento onde o Espírito Santo possa encontrar liberdade para ministrar ao seu coração segundo aquilo que é a verdade que liberta. Quero te convidar, meu irmão, a um momento onde nada possa te impedir de refletir e pensar segundo as Escrituras Sagradas, livre de ideologias, livre do pretexto religioso, livre de todo dogma, livre de todo rito, para vivenciar o verdadeiro governo, para vivenciar a verdadeira vontade do Deus que te criou, amém? A nossa reflexão nessa manhã, ela parte do entendimento de princípio. Muitos hoje, seja ela de forma religiosa ou ideológica, defendem princípios. E o princípio ele precisa ser bem esclarecido, porque é através dos princípios que estabelecemos valores. E esses valores eles podem ser verdadeiros ou falsos, mediante o princípio estabelecido. Temos hoje muitos ritos cerimoniais permeando a história da igreja, que foi comprada pelo sangue de Cristo, e uma vez comprada ela foi conquistada novamente para que pudesse viver uma vida de filhos, uma vida relacional com Deus, como filhos para com seu Pai. E algumas estruturas religiosas permeiam princípios que não têm a totalidade da verdade pelo qual eles foram fundamentados. Eu quero te convidar a refletir, pensar. Isso é uma reflexão, não é uma imposição. É um momento onde você é convidado a pensar. É convidado a deixar que o Espírito Santo te conduza nas Escrituras Sagradas a uma verdade que liberta. Vivemos dias difíceis, onde há muita confusão teológica. Vivemos dias difíceis, onde as pessoas têm buscado líderes que possam massagear o seu ego, a sua alma. Mas esse não é o propósito, não é o princípio. Vamos pensar princípio, vamos refletir princípio. Quando Deus nos criou, quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou para um princípio relacional. Um princípio de filho para com o Pai. Um relacionamento onde a terra produzia aquilo que era necessário, onde o mar produzia os seus peixes, e aonde a vontade de Deus era estabelecida. Uma vez que Adão pecou, uma vez que ele foi conhecedor do conhecimento do bem e do mal, ele então começa a discernir as suas próprias vontades, ele começa a viver um princípio levado, conduzido pelos valores da queda, que são valores meramente humanos, caídos, sem nenhum tipo de prerrogativa verdadeira no que diz respeito ao princípio eterno de Deus. Mas então nós conhecemos toda a história, e então princípios religiosos foram fundamentados, Deus ali levanta um povo, mas a todo momento em que a história de Deus está decorrendo, a gente precisa entender que há um princípio que era necessário que acontecesse, que da mulher nascesse um, que pisasse a cabeça da serpente. Então toda a história, todo o pano de fundo do Antigo Testamento, nada mais é do que uma prerrogativa para que o princípio de Deus, através de Jesus, se tornasse verdadeiro nas nossas vidas. Quanto a isso, foram estabelecidos o princípio da Páscoa, que era uma festa. Jesus Cristo de Nazaré trouxe a Páscoa para um momento de ceia familiar, de pai para com filho. Foi estabelecido o princípio do dízimo, aonde é um princípio. Mas esse princípio é um princípio relacional, e não um princípio de imposição, e não um princípio de enriquecimento. Dízimo nunca foi um princípio para manter pessoas nos seus cargos. O dízimo era um princípio no Antigo Testamento, para que de fato fosse balizado justiça na terra, para que não faltasse alimento àquele que necessitasse. Sabe, irmãos, Jesus Cristo de Nazaré, ao abrir os portais para o sobrenatural a todo aquele que nele crê, ele agora diz: cada um contribua segundo o Espírito colocar no coração. O princípio continua o mesmo. O princípio é o mesmo. Fidelidade, vontade de Deus.
Sabe, meus irmãos, às vezes nós perdemos tempo demais negociando princípios e valores eternos para viver uma religiosidade de trocas e favores. O dízimo nunca foi uma troca, o dízimo nunca foi um favor. Não é você devolvendo 10% para garantir os 90%. Tudo é de Deus. O dízimo é um princípio para que o órfão não passe fome, para que a viúva não fique sem amparo. O dízimo é para que a sociedade viva justiça na terra. Temos vários outros princípios, mas o que mais foi deturpado, porque a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, foi o princípio do dízimo. Você é um dizimista fiel, um ofertante? Amém. Seja um fiscal também. Amém, meu irmão? Não preocupe só com a sua casa. Estou devolvendo o dízimo e Deus está me abençoando. Beleza. Mas o seu dízimo tem abençoado alguém? Em outros vídeos vamos abordar outros princípios que foram deturpados pelo sistema religioso. E vamos juntos pensar, refletir, segundo as Escrituras Sagradas, porque a verdade nos liberta. Deus abençoe. Olá, pessoal!